A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 3 das lições bíblicas adultos. E tem como título esta lição: As promessas de Deus para a Igreja. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema As promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E hoje chegamos na lição de número 3 e iremos estudar as promessas de Deus para a igreja. O texto áureo encontra-se em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Verdade prática. As promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final de nosso corpo. A leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus, capítulo 28, dos versículos 18 a 20, em Marcos, capítulo 16, versículo 18, em Marcos 16, do 15 ao 18, e em Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo de número 8. Então vamos iniciar a nossa lição de número 3, as promessas de Deus para a igreja. Então, meus amados irmãos, logo nesse primeiro momento da nossa aula, na parte introdutória, nós temos que, de fato, entender o que é a igreja. Porque de que igreja nós estamos falando? Porque a palavra igreja, ela tem algumas dimensões, ou seja, ela tem algumas aplicações, porque a igreja ela pode se referir ao templo, ao local físico ao qual nós vamos, ou seja, eu vou para a igreja. Então, eu também posso referir à igreja de uma determinada localidade, e nós falamos muitas vezes assim, a igreja na Inglaterra, a igreja da Inglaterra, a igreja dos Estados Unidos, a igreja do Brasil. E muitas vezes também nos referimos à igreja com relação a cada membro do corpo de Cristo. Então, qual o sentido de que igreja é essa que nós estamos falando aqui, que nós vamos falar nesta lição? Então, nesta lição, o que nós vamos falar é justamente desta igreja da terceira opção que nós aqui falamos, ou seja, nós iremos falar justamente da igreja como corpo místico de Cristo, ou seja, a igreja é composta por pessoas que aceitaram a Cristo, estão inseridas no corpo de Cristo e hoje fazem parte desse povo eleito, dessa nação santa, esse sacerdócio real, da qual a igreja hoje é, porque ela foi estabelecida justamente para que essas pessoas fizessem parte do corpo de Cristo. Então, neste primeiro momento, nessa parte introdutória, nós iremos falar da igreja em que sentido? No sentido da igreja do corpo místico. Nós não estamos falando do templo, construção física, nem de uma igreja em uma determinada localidade, mas estamos falando da igreja de Cristo, que é composta de pessoas salvas de todos os tempos, de todas as eras, em qualquer lugar. Ou seja, é a igreja composta por crentes salvos no Brasil, na Alemanha, na China, na Rússia, nos Estados Unidos. Então é esse grupo de pessoas que nós estamos falando. Então, esta igreja da qual nós vamos falar especificamente é essa igreja, corpo místico. Especificamente a igreja que está militando, porque aqueles que morreram em Cristo faz parte da igreja, sim, mas hoje eles não estão militando pela causa do evangelho. Então, esse nosso foco da nossa lição hoje vai focar justamente na igreja militante, corpo místico de Cristo que está sobre a terra, apregoando a sua palavra. Então, esta igreja que nós vamos falar, essa introdução é justamente para nós não fugirmos da temática da lição, porque a lição está falando justamente das promessas de Deus para a igreja. Então, é para a igreja de Deus, a igreja corpo místico, a qual Cristo é o cabeça. Então, vamos adentrar no primeiro ponto da lição, vai falar sobre a natureza da promessa de Deus para a igreja. O primeiro ponto é falar sobre a promessa de sinais sobrenaturais. Neste ponto aqui, vai justamente o autor frisar ali o que ele deixou como texto para a nossa leitura bíblica em classe, que é o Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20, mostrando justamente ali os sinais que vão seguir
aqueles que estão com Cristo, aqueles que estão do lado de Cristo. Porque quando Cristo estabelece justamente essa grande comissão, que grande comissão é essa? É o chamamento de Cristo, que ele outorga a igreja para ser apregoadora do Evangelho. E nesta comissão, Deus usa 3 palavras, ali no caso Jesus, né? O Deus encarnado, fala sobre eles ir, sobre discipular, ou seja, sobre ir, né? Fazer discípulo, batizando e ensinando-as. Então, esta comissão, ela se resume, como o autor vai colocar na lição, nessas 3 palavras: discipular, batizar e ensinar. Em Marcos 16, nós já temos a promessa de sinais sobrenaturais que vão vir para confirmar justamente esta grande comissão, que é o que está na leitura bíblica em classe, ou seja, tem uma sequência, né? Ele fala da grande comissão, que é o chamado de Cristo para todos aqueles que fazem parte da igreja, mas Cristo, quando manda ir por todo mundo pregar o evangelho, ele está mostrando justamente que essas pessoas que aceitarem o convite vão estar ali disponíveis para qualquer pessoa que crê que os sinais vão seguir. Ou seja, Cristo está dizendo, olha, vocês não precisam ir atrás dos sinais. Vocês não precisam buscar os sinais, porque eles vão seguir aos que crerem. E crerem em quem? No nome de Cristo. No Cristo verdadeiro. E esses sinais, Cristo fala, olha, vão expulsar demônios, vão falar novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles curarão. Então, este primeiro subponto aqui, a promessa de sinais sobrenaturais, é uma promessa que Cristo fez para a igreja que foi estabelecida, que foi edificada por ele. Então, Cristo aqui está chamando os pecadores, as pessoas que estão alheias ao evangelho para fazer parte da sua igreja. E dentro da sua igreja ele deu uma grande comissão, ou seja, um grande objetivo, um grande propósito, um grande trabalho para aqueles que aderirem ao chamado. E aqueles que aderirem ao chamado não vão ficar apenas esperando ver as coisas acontecerem como se fosse cair do céu, não. Mas Cristo está dizendo que os sinais vão seguir aqueles que creem. Então, quem crê, os sinais os seguirão. É as promessas de sinais sobrenatural que Deus concedeu para a igreja, justamente isso, para a pregação do evangelho. O segundo subponto, o autor vai falar sobre a promessa de revestimento de poder. Daqui ele já vai para a terceira parte da nossa leitura bíblica em classe, que está em Atos, capítulo 1, que é justamente a promessa do Pai, a qual Cristo falou que eles ficassem em Jerusalém até serem revestidos de poder, ou seja, Cristo chama para a grande comissão, fala que os sinais vão seguir eles, mas antes deles irem, dos sinais seguirem, eles precisam obedecer a um preceito que Cristo ordenou, ou seja, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, ou seja, eles tinham que esperar a promessa do Pai acontecer sobre as suas vidas, ou seja, vir sobre suas vidas, ou seja, era um ato de obediência, porque Cristo disse, esperai em Jerusalém, fica em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Depois disso, vocês vão ser testemunha de mim, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então, Cristo faz 3 promessas, vamos ver assim, 3 pronunciamentos, vamos falar assim, de forma gradativa. Primeiro, ele estabelece a grande comissão. Fala que aqueles que aderirem a essa grande comissão vão ser justamente os que vão ter os sinais seguindo eles. E, por fim, Cristo fala, para que tudo isso aconteça, vocês têm que ficar em Jerusalém para serem revestidos de poder. Então, a promessa de revestimento de poder que Cristo fez é para a igreja. Porque este ponto que nós estamos falando aqui é justamente das promessas para a igreja. Então, primeira promessa, sinais sobrenaturais. Segunda promessa, a promessa de revestimento de poder, que é justamente o batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas. Então, existe uma evidência física inicial da pessoa que tem o batismo, que recebeu o batismo com o Espírito Santo ou o batismo
no Espírito Santo, na verdade, no Espírito Santo, porque quem batiza é Cristo, e Cristo batiza com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo é justamente esse revestimento de poder que o autor bíblico aqui está falando. E o terceiro e último tópico deste primeiro ponto é falar sobre promessas espirituais para uma instituição espiritual. Observe que neste ponto aqui vai entrar justamente aquilo que nós falamos na nossa introdução. Deus faz as promessas espirituais para quem? Para uma instituição espiritual. A promessa não foi para o templo físico, para uma estrutura física. A promessa não foi unicamente para uma igreja de uma determinada localidade, não, mas para uma instituição espiritual. E quando nós falamos de uma instituição espiritual, nós estamos falando justamente do corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. A Bíblia fala que a igreja de Cristo é o corpo dele, porque Cristo é justamente a cabeça deste corpo místico. Então, dentro destas promessas espirituais aqui, nós estamos vendo aqui que justamente as promessas de Cristo para a igreja são promessas para essa instituição mística. Ou seja, então nós estamos aqui tratando de algo espiritual, porque a igreja ela é retratada como o corpo de Cristo, como o templo de Deus, como a noiva de Cristo. Então, essa instituição espiritual, ela tem promessas espirituais para serem confirmadas justamente no seu ministério aqui neste mundo. Então, esta palavra que nós atribuímos para igreja, né, que é eclesia, é um termo que remonta justamente a essa reunião de pessoas. Mas dentro desse sentido espiritual, é justamente essas pessoas que todas compõem o corpo de Cristo. Por isso Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 12, justamente desta aplicação de corpo humano, mostrando que um só corpo é que compõe a igreja, ou seja, nós somos membros de um só corpo, do qual Cristo é o cabeça. Então, nós fazemos parte deste corpo, desta instituição espiritual. E que instituição espiritual é esta que nós estamos falando? É a igreja de Deus. Então, as promessas espirituais são para uma instituição espiritual. Então, este primeiro ponto vai mostrar justamente que a natureza das promessas de Deus, ela segue essa linha aqui. O autor abordou justamente a promessa sobre sinais sobrenaturais, promessa de revestimento de poder, e as promessas espirituais são para a instituição espiritual. O segundo tópico da lição, o autor vai falar sobre as promessas de Deus para a igreja. Neste ponto aqui, ele vai falar no primeiro subponto sobre promessa de vida eterna. Neste ponto aqui de promessa de vida eterna, nós vamos perceber isso justamente nas mensagens maravilhosas que nós encontramos nos evangelhos. Porque Jesus, meu irmão, é quem prometeu a vida eterna, quem prometeu a salvação, justamente a todo aquele que nele crê. Evidentemente que todo aquele que crê em Jesus, conforme a sua santa palavra, faz parte da igreja desde o dia da sua confissão pública diante de Deus e dos homens. Então, Cristo que edificou a igreja, que a estabeleceu, que deu justamente os seus propósitos aqui na terra, ele que fala justamente dessa promessa de vida eterna para todo aquele que nele crê. Então, Cristo está dizendo que aqueles que fazem parte da igreja, que aceitou o chamado da grande comissão, que os sinais estão seguindo, que busca justamente o batismo com o Espírito Santo, essas pessoas são justamente as que vão ser salvas. Então, a salvação, meu irmão, que Cristo promete é cumprida justamente pelo seu poder. Não é por mérito da pessoa que faz ou individualmente, porque uma pessoa é uma pessoa boa para a sociedade, vamos falar assim, não é que a pessoa tem que ser ruim, não. Mas o que nós estamos mostrando aqui é que é tudo pela graça de Deus, porque é Cristo quem prometeu que irá salvar a igreja. Então, aquele que crê será salvo. Então, a salvação não é por mérito das pessoas, não é por mérito de cada um de nós, pelo que fazemos ou pelo que deixamos de fazer, mas a salvação é um mérito de Deus. E o que nós fazemos de bem é justamente para manifestar as obras daquele que nos chamou, porque quando fazemos o bem, nós estamos justamente refletindo aquilo que Deus quer que nós façamos, porque Deus quer que façamos o bem, não importa a quem. Então, este primeiro ponto aqui da promessa de vida eterna é a promessa de Deus para a igreja. Deus irá salvar a sua igreja. A igreja está debaixo dessa promessa de vida eterna.
O segundo subponto vai falar sobre promessa de poder. Neste ponto aqui, observe que ele tem um paralelo justamente com o que nós falamos no tópico anterior, que falamos sobre promessa de revestimento de poder. E essa promessa de revestimento de poder, ela é até, vamos falar, algo correlato com esse segundo ponto aqui, promessa de poder. Porque Jesus fala na despedida dos seus discípulos que eles ali certamente estão com medo. Né? Jesus está se despedindo dos seus discípulos, eles estão com medo, estão descrentes, e Jesus proclamou-lhes que dariam poder. Ele daria poder e autoridade à sua igreja. No que ele chamou, no caso aqui que nós falamos, de a grande comissão, que é o que está justamente a nossa leitura bíblica em classe, né, que se encontra justamente em Mateus, que fala, e chegando-se Jesus, Mateus 28, 18, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, ou seja, o poder foi dado para Jesus, agora ele tem todo o poder no céu e na terra, e com esse poder que foi-lhe outorgado, ele estabelece a grande comissão, e dentro dessa grande comissão, ele fala para que aqueles que vão segui-lo, porque creem nele, vão fazer justamente os propósitos ao qual ele foi, para o qual ele estabelece aqui na terra, fala que nós falamos, para eles ficarem em Jerusalém, para serem revestidos de poder, ou seja, Cristo, ele dá poder para a sua igreja. Cristo, ele outorga poder para a sua igreja para fazer a sua obra. Então, este ponto 2 aqui, meu irmão, subponto 2, ele é semelhante, eu posso falar que é a mesma coisa do subponto 2 do primeiro tópico. Então, o autor aqui, eu acredito que foi muito redundante justamente nessa pegada aqui, quanto ele fala aqui, porque lá ele fala do batismo com o Espírito Santo e aqui também ele vai falar a mesma coisa, só que com outras palavras. Então, foi redundante na sua forma de lidar justamente com essas promessas. Poderiam subtrair esse ponto ou colocar lá no ponto 2. Mas seguindo a nossa lição, o ponto 3 vai falar sobre a promessa da glorificação do nosso corpo. Observe que tudo que nós estamos falando aqui, é certo, a promessa de poder, são promessas justamente escatológicas, embora nós já estamos salvos em Cristo hoje, mas é algo que vai se concretizar justamente na vinda de Cristo, ou se assim morremos antes de Cristo voltar, ou se formos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, ou seja, uma promessa de vida eterna é algo que já é algo presente, sim, mas terá um cumprimento futuro, mas a promessa de poder, ela é algo que acontece neste momento, no momento que a igreja está militando aqui na terra. E o terceiro ponto, que é o que nós estamos comentando, é também uma promessa futura, uma promessa de glorificação do corpo, é algo que ainda não aconteceu. É algo que irá acontecer, que é justamente a glorificação do nosso corpo, porque a palavra de Deus nos fala, assim como João, o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 2 e 3, ele fala que, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então aqui observe que João fala que seremos semelhantes a ele, ou seja, Cristo está em corpo glorificado e a igreja será transformada. Isso é algo patente dentro das Sagradas Escrituras que nos mostra que o crente terá um corpo transformado e esta é a esperança que o evangelho está incumbido. Por quê? Porque Paulo fala, se não existir ressurreição do corpo, que é um corpo transformado, é esse nosso corpo, meu irmão, que será transformado. O crente não recebe outro corpo. O ímpio também não receberá outro corpo, mas será o seu corpo. A diferença é que o crente terá o corpo glorificado, o corpo transformado, semelhante ao de Cristo, ou seja, corpo isento do pecado, corpo sem necessidades físicas, corpo sem necessidade, sem necessidade de locomoção de um lugar para o outro, precisando de algum artifício locomotivo, como carro, avião, não, mas era um corpo glorificado, assim como Cristo foi quando esteve aqui na terra, porque quando Cristo esteve aqui na terra, depois de ressuscitar, ele estava com o mesmo corpo dele, entretanto, um corpo transformado. E o que é esse corpo transformado? É corpo que
ele passa a parede como Cristo passou, e a Bíblia nos mostra isso. É corpo que ele pode estar aqui, mas pode desaparecer, estar em outro lugar, ou seja, é um corpo transformado, não sujeito mais às leis da natureza. Então, esta promessa de glorificação do corpo é para a igreja. A igreja que terá o seu corpo glorificado. O ímpio vai ter seu corpo glorificado? Não, o ímpio vai ter seu corpo restaurado para receber a sentença do juízo final. E que corpo ele irá receber? Nenhum corpo, vai ser o seu próprio corpo em carne e sangue, não é um corpo glorificado. Porque corpo glorificado não sofre, corpo glorificado não passa tormenta, mas o ímpio ele vai passar por tormenta, ele vai passar por tribulações, porque vai estar no seu corpo natural, mas a igreja estará com o corpo transformado, isento do pecado, não haverá mais tristeza, dor, lamentações, estresse, ansiedade, não vai existir essas doenças, a síndrome do pânico, nem nada disso vai existir mais. Mas o ímpio vai ser lançado num lago de fogo onde sofrerá, porque lá já vai estar o anticristo e o falso profeta em corpos, sofrendo eternamente. Então essa é a diferença. A igreja terá um corpo glorificado, porque isso é promessa de Deus para a igreja. E o último tópico da lição vai falar sobre condições para viver as promessas de Deus. Neste ponto, o autor vai falar no primeiro ponto que é preciso crer. E a fé em Deus, meu irmão, e nas suas promessas é condição indispensável para ver o cumprimento da sua vontade na vida de qualquer pessoa. A gente vê isso com Abraão, por isso Abraão é chamado pai na fé, que ele recebe a promessa de que ele seria pai de justamente uma grande nação e que a sua descendência seria como as estrelas do céu, quando já estava justamente com 99 anos de idade. Sua esposa estéril, velha, não teria condição de ter filho, nem muito menos Abraão a condição de gerar filhos. Mas a promessa de Deus, meu irmão, ela se cumpre, porque é o tema do trimestre, né? Porque fiel é o que prometeu. Porque Deus não está preocupado com anos, mas Deus está preocupado com os seus propósitos. O propósito de Deus ele será cumprido e foi cumprido como aconteceu na vida de Abraão. Então é preciso crer. Quando o crente crê justamente nas promessas, ele está debaixo da vontade de Deus. E o crente debaixo da vontade de Deus, meu irmão, tem justamente o amparo legal de receber as promessas de Deus, porque as promessas é justamente para aquele que crê. Se você crê, vai receber a recompensa das promessas de Deus. Não porque eu mereço, não porque mereçamos, mas pela graça de Deus, porque ele é fiel. E a sua palavra diz que ele vela para cumprir com a sua palavra. O ponto 2 fala: é preciso ser fiel. A fidelidade a Deus, ela não pode ser temporária. Por toda a vida, os seus servos precisam ser fiel. Salomão, em Provérbios 3, capítulo 3, escreveu que não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. A Bíblia, ela tem inúmeros exemplos de pessoas que foram fiéis a Deus. Então, as condições para viver as promessas de Deus é ser fiel a Deus, porque aquele que não é fiel a Deus, ele saiu debaixo da promessa. Ou seja, Deus faz a promessa, a pessoa saiu debaixo da promessa de Deus, saiu dali do canto que deveria estar, do lugar que deveria estar. Então a promessa de Deus, minha irmã, ela não muda, ela está ali, mas a pessoa saiu da vontade de Deus, e quando saímos da vontade de Deus, as promessas de Deus, no caso as promessas condicionais de Deus, elas não acontecerão, porque se crer, né? Se crer, se obedecer, ou seja, tem uma condicionante. Então, as promessas de Deus, quando tem essas condicionantes, por isso o tópico fala condições. É as condições. Então, se eu crer, se eu permanecer fiel, as promessas de Deus vão acontecer na nossa vida. Então, existe essa condição. Então, é preciso ser fiel para ver as promessas de Deus acontecer na nossa vida. E encerrando a lição, o autor termina falando sobre é preciso obedecer. É preciso obedecer a Deus. Neste ponto aqui, a gente já vê de forma clara que a obediência a Deus tem tanto valor que ele considera
que a obedecer é melhor do que oferecer sacrifícios. Não foi assim que Samuel falou para Saul? Saul, tu quer fazer muitas coisas, mas o Senhor tem mais prazer no obedecer a sua palavra do que oferecerem a ele sacrifício e holocausto. E por isso Samuel fala, olha, o obedecer é melhor que o sacrificar. E o atender é o melhor do que a gordura dos carneiros. Então, obedecer é a condição para que Deus cumpra as suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como da igreja, porque nós estamos falando justamente das promessas de Deus para a igreja. Então, meus amados irmãos, concluindo a nossa lição, nós vemos que as promessas de Deus para a igreja são de grande valor espiritual. As promessas de Deus para a igreja são de grande valor espiritual. A igreja é o corpo de Cristo na terra, nós vimos isso. É um organismo vivo. Ele é integrado por todos os que são membros desse corpo espiritual. Por meio de Cristo, são muitas as promessas do Senhor para todos os que fazem a igreja. E a maior delas é certamente a da garantia de que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. E outra promessa de grande valor é de estar no meio da igreja todos os dias, porque Cristo que oferece a salvação. E ele falou que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Cristo está com a igreja, ele está conosco hoje, porque ele está nos guiando, nos ajudando, porque ele nunca nos deixou só, nem nos deixará. Então que nós possamos estar debaixo das promessas de Deus, entendendo justamente essas condicionantes para que venhamos a ser salvos pela graça de Deus. Então, assim, nós estamos encerrando a lição de número 3 e falamos sobre as promessas de Deus para a igreja. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.